Web e o protocolo HTTP. Então, os tópicos que nós vamos falar nesse vídeo é a parte de web e a internet, terminologia da web, descrição geral do protocolo HTTP, então a parte de conexões persistentes, não persistentes, formato da mensagem, como é que ele vai fazer essa parte de requisição e resposta e a parte de cookies. Então, qual que é a diferença entre web e internet? Então, a internet é a infraestrutura de rede, ou seria uma rede de redes. Quando a gente já fala de web, a gente está chamando a tal da World Wide Web. Então, é um sistema de informação onde documentos e outros recursos são identificados por uma URL interligados por hiperlinks e acessados via internet. Então, a gente está com novos termos aí. Então, HTTP é executado em dois programas, como a gente tinha comentado lá, um cliente e um servidor. O protocolo HTTP vai definir a estrutura das mensagens trocadas e como esse cliente e servidor vão fazer essas trocas de mensagens. Basicamente, o que a gente tem seria isso daqui. Então, o cliente vai lá, acessa o browser, digita o que ele precisa na URL, faz o pedido para o servidor web, aí o servidor web responde para o browser e aparece para o nosso usuário na tela dele. Então, é isso que basicamente o servidor ali, o serviço HTTP vai ajudar a gente a fazer. Então, uma página web, um documento, é constituída de objetos. Então, HTML, JPEG, applets, vídeos e outras coisas mais que estão armazenados em diferentes servidores web. A maioria das páginas web é constituída de arquivos base HTML e diversos objetos referenciados. Um objeto é apenas um arquivo que pode ser acessado com um único URL. Aquele URL que eu falei é um localizador de recurso uniforme ali. Então a gente tem um endereço único para aquilo lá. Então cada URL tem dois componentes. Nesse caso, a gente está vendo aqui uma URL da RFC. Então aqui eu tenho essa URL para acessar. Então o primeiro deles, essa primeira parte aqui, é o nome do hospedeiro, o servidor que está aquele arquivo, aquele objeto que eu quero. Então, até essa parte aqui. Daqui para frente, então, eu estou falando o caminho para eu chegar naquele objeto. Então, é isso que ele vai propor para a gente nessa URL. Do lado cliente, os navegadores vão se conectar aos servidores e exibem os objetos web. Pelo lado do servidor, os servidores web vão abrigar esses objetos web, cada um com um endereço. Então tem uma URL. Então eu teria meu servidor Apache, IS, coisas assim, onde eu tenho uma URL para aquele objeto que eu vou ter ali. HTTP é o nome do protocolo que a gente tem de transferência de hipertexto. Então é aquele que a gente usa lá no browser. Protocolo de camada de aplicação da web. Então ele trabalha no modelo cliente-servidor. Então o cliente é o nosso navegador, como eu já tinha falado, e ele vai solicitar e receber usando o protocolo HTTP e vai exibir esses objetos da web. Já o servidor da web envia, usando o protocolo HTTP, objetos em resposta àquelas solicitações que foram feitas. Então eu tenho aqui, no caso, os exemplos, eu tenho um computador rodando um browser, no caso do livro foi colocado como Firefox. Aqui eu tenho um iPhone rodando um Safari e eu tenho o mesmo servidor Apache Web, então eu tenho um servidor da Apache rodando ali e os dois conseguem se comunicar. Então meu PC faz uma requisição HTTP e o servidor responde essa requisição. Meu celular vai lá, faz uma requisição e devolve a resposta dessa requisição HTTP. Então, não, independente do browser que eu estou utilizando, eles vão entender como fazer essa comunicação com o servidor. E como que ele faz isso? Porque a gente tinha comentado, o protocolo HTTP é um protocolo aberto, então eu consigo ter as diversas aplicações do meu cliente conseguindo conversar com o servidor através daquele protocolo. Então o HTTP ele usa o esquema TCP.
Então, o cliente inicia a conexão TCP, então ele vai criar um socket para o servidor na porta 80. O servidor aceita a conexão TCP do cliente. E aí, mensagens HTTP, então mensagens de protocolo da camada de aplicativo, são trocadas entre o navegador, que é o meu cliente, e o servidor web, que está lá no servidor. Então, cada mensagem que eu faço daí a conexão TCP é fechada entre esses dois, que foi iniciada. A gente tem o HTTP, ele é sem estado. Como assim sem estado? O servidor não mantém informações sobre os pedidos anteriores do cliente. Então, ele não sabe o que o meu cliente pediu anteriormente. Então, a gente tem dois tipos de conexão HTTP. A gente tem uma conexão não persistente, que a conexão é feita o seguinte: a conexão TCP é aberta, no máximo um objeto é enviado por essa conexão e depois ela é fechada. E a gente também vai precisar de várias conexões se eu tiver vários objetos. Imagina que eu tenho uma página web com 10 imagens, então eu preciso trazer o HTML da página e mais 10 imagens, 11 arquivos. Então eu vou precisar, abre a conexão, pega o objeto, fecha. Abre de novo, pega o objeto, fecha. Então eu vou ter que ter 11 vezes isso daí, porque eu estou trabalhando no esquema de conexão HTTP não persistente. Tá? No caso de conexão persistente, o que muda? Eu abro a conexão com o servidor, transfiro vários objetos em uma única conexão entre o cliente e o servidor, terminei de mandar tudo o que eu precisava, a conexão é fechada. Então, você vê a diferença dos dois tipos de conexão. Então, uma mantém aberto e transfiro tudo o que eu preciso, na outra eu envio objeto por objeto. Abro a conexão, envio objeto, fecho a conexão. É isso que ele vai estar fazendo ali para a gente. Então, basicamente, se a gente tivesse aqui essa URL, então o usuário vai lá no browser, entra nessa URL e tem o contexto, a gente tem o texto ali e as referências a 10 imagens JPEG. Então, como é que ele vai fazer? Então, ele vai abrir o HTTP, inicia essa conexão com o servidor vai lá, devolve para o host, falando que aceitou essa conexão. O cliente vai lá, manda uma mensagem pedindo aquele objeto, no caso ele está pedindo aqui o home index. O meu servidor vai lá e responde a mensagem com aquele objeto, manda a mensagem naquele socket que foi aberto. Aí ele fecha a conexão, o cliente vai lá, recebe isso daí, vê que tem 10 arquivos, 10 referências a objetos lá dentro desse arquivo, e ele vai fazer o quê? Vai ficar repetindo o passo de abrir a conexão, pedir os objetos e fecha para os 10 objetos que eu tenho ali. Isso é a conexão não persistente. Tá? E se eu fosse trabalhar a conexão, além disso, a não persistente vai ter o quê? Um tempo de resposta. Então, a gente vai ver, aparece na literatura, um negócio chamado RTT, é Round Trip Time, ou também o que aparece muito também é chamado de latência. Então é o tempo para que um pequeno pacote viaja do cliente ao servidor e voltar. Então ele faz aquele esquema aqui, inicia a conexão TCP, tem um RTT aqui, pede o arquivo, outro RTT, aí ele vem e devolve aqui esse arquivo. Então isso daqui, esse pedacinho só aqui, é o tempo para eu transmitir o arquivo. Tá? O tempo de resposta do HTTP, então por objeto, inicia a RTT para iniciar a conexão, como eu disse, solicita, vai ter a solicitação, os primeiros bytes da resposta. Então aqui eu tenho um RTT aqui em cima, outro RTT aqui embaixo, e aí o tempo de transmissão do objeto. Basicamente, a gente vai ter o quê? O tempo de resposta seria 2 RTTs mais o tempo de transmissão do arquivo ou do objeto. Então, é isso que ele vai me dar de latência ali, esse tempo de resposta para eu ter aquele objeto, de quando eu pedi até quando ele chegou por completo para mim. No caso da conexão persistente, quando a gente fala de não persistente, a gente viu que tem alguns problemas. Então, eu vou precisar de 2 RTT para cada objeto que eu vou ter. Sobrecarrego SO porque
várias conexões TCP. Então tem que o tempo inteiro abre conexão, fecha conexão, abre conexão, vai sobrecarregando SO. Os navegadores costumam abrir várias conexões TCPs paralelas para buscar objetos referenciados em paralelo. Então tenho várias ali, vai abrir simultânea, né? Várias paralelas ali, conexões. Já no HTTP persistente, né, então isso daí era o não persistente. No persistente, o que é feito? O servidor deixa a conexão aberta após enviar a resposta. Então, a mensagem de HTTP que vão estar vindo depois, na sequência, entre o mesmo cliente e o mesmo servidor, são enviadas por meio dessa conexão aberta, que já foi aberta ali, ela vai mandar tudo por ali. O cliente envia solicitações e é assim que encontra um objeto referenciado. Então, ele não vai precisar abrir várias conexões para cada coisa que ele acha. E aí, um pouco mais de um RTT para todos os objetos de referência, reduzindo o tempo de resposta pela metade. Então, nesse caso, vai reduzir o tempo se eu tenho uma conexão persistente, porque eu não preciso ficar abre conexão, fecha conexão, abre conexão, fecha conexão, para cada item que eu vou estar mandando ali. Aqui então a gente tem dois tipos de mensagens HTTP, o request e o response, né? Então a requisição e a resposta. Então a mensagem da solicitação HTTP ele vai ser o quê? Se eu tiver na parte de requisição, de pedido, então eu vou ter coisas do tipo get, post, head e assim por diante. Então eu estou aqui pedindo o index HTML. E ainda eu já falo o protocolo que eu quero usar e a versão dele, 1.1. No final dessa linha já é colocado aqui, né, um caractere de retorno e também o /n do fim de linha ali que a gente tem, né, aquele esqueminha que a gente faz da quebra de linha lá no C. Além disso, a gente tem a mensagem o quê? Toda a parte de cabeçalho. Então eu falo qual que é o host, qual que é o agente ali, né, nosso browser que está sendo usado, o tipo de mensagem aceita, a linguagem, né, a codificação e o tipo de conexão, que é aquilo que a gente estava vendo lá. Então, keep alive, eu vou estar com aquela conexão persistente, ela vai ficar aberta, mantém alive, mantém viva aqui essa conexão. Tá? Depois disso, o que ele vai fazer? Ó? Então ele vem aqui, coloca essas linhas e a partir daqui que começam os dados. Né? Então os dados vão estar sendo indicados aqui, né? Então ele vai finalizar aqui a minha parte do cabeçalho. Né? Como que é feito então? Além disso, isso é a solicitação. Mas como é que é o protocolo? O protocolo basicamente vai ser trabalhado assim. Eu tenho a parte de linha de requisição, né? Então eu tenho o método, tenho a versão, aí eu tenho a parte do cabeçalho, meus campos de cabeçalho, tem essa parte aqui, tem a parte do corpo da mensagem. Então é isso que ele vai ser colocado ali para a gente. Além daquele pedido do GET, a gente tem outras mensagens de requisição HTTP. Então a gente está falando aqui do método POST. O que seria esse método POST que a gente está falando? É uma página web, geralmente inclui a entrada de formulário. Então, lembrando lá aquele esquema que a gente fez em programação para a internet, lembra quando mexeu com o formulário, a gente tinha lá o esqueminha do post, né? Então a gente fazia esse método aí. Então, a entrada do usuário envia do cliente para o servidor, no corpo da mensagem lá, a solicitação HTTP POST. Tem também o método GET, né, que era o GET e o POST. No caso do GET, era aquele ponto que inclui os dados do usuário no campo da URL, né, seguido de uma interrogação. Então a gente tinha lá, quando fazia um GET, a gente conseguia ver o resultado no browser. Né, então o animal search aqui, interrogação, e aparecia todos os campos que foram digitados lá naquele formulário, para a gente poder conferir. Né. Então a gente tinha o método GET e o método POST. Então esses dois caras aí são os métodos que vão ser enviados via HTTP. Por isso que eu comentava lá atrás, quando a gente trabalhou a parte de programação para a internet, que seria interessante ter feito a disciplina de redes para ver aquilo lá, porque você ia entender por que dessas requisições, o que ia estar acontecendo. Mas conseguiu sobreviver todo aquele processo e conseguiu fazer funcionar. Outro método que a gente tem seria o método de head. O que é isso? Ele vai solicitar cabeçalhos, somente cabeçalho, que seriam retornados se a URL específica, né, que eu coloquei lá naquela URL que eu escrevi, fosse solicitado com o método head, né, o método HTTP. Tem também o método put,
que aí vai fazer o quê? Carregar um novo arquivo para o servidor. Então ele vai enviar um arquivo. Substitui completamente o arquivo que existe no URL especificado com o conteúdo do corpo da mensagem que foi solicitado como post HTTP. Então a gente tem isso daí. Ah, Thiago, é desse jeito que eu pego e faço upload de arquivos? Não necessariamente. Tá? A gente pode fazer por diversos métodos e esse daí é feito na requisição HTTP. Normalmente a gente tem no servidor que eu estou desenvolvendo isso daí, tal de fazer upload, pode-se usar parte de FTP, você pode implementar outras soluções para subir e carregar um arquivo para o servidor. Então, o que a gente tem de resposta? Aquilo lá foi o pedido. De resposta, a gente tem normalmente isso daqui, ó, HTTP, né, que seria o protocolo, a versão que está usando, e 200 OK. Então, esse 200 é um status, é um código do que aconteceu. Além disso, ele vai me mandar uma linha de cabeçalho falando a data, o nome do servidor, né? Então no caso aqui é um servidor Apache, rodando num Linux CentOS, usando o protocolo de segurança, está falando de PHP que ele está usando lá, está usando alguns biblioteca da Perl, né, para poder fazer isso daí. A última modificação foi o tamanho do conteúdo, tipo de caractere, tá vendo? O TF8, o conteúdo que está sendo colocado lá. Além disso, vem os dados depois. Depois desse cabeçalho, vem os dados. Então, todo o que foi requisitado lá do arquivo. Então, vai vir nessa parte aqui embaixo para ser mostrado. Quando eu falei de erros, né, na verdade, códigos de status, ele vai aparecer esse tipo de resposta. Então, vem 200. Ok, a solicitação foi bem sucedida. Pode aparecer o erro 301, quer dizer, movido permanentemente. Então, esse objeto que você pediu não está lá, está em outro local. E aí normalmente vem especificado o local, aparece um campo, field, e aí você consegue saber onde é que ele foi movido. Também tem o erro 400, que é bad request. Então a solicitação não foi compreendida pelo servidor, o servidor não entendeu aquilo que você pediu. E é diferente do 404, onde ele entendeu o que você pediu, porém aquele documento não existe, não está lá naquele servidor. E tem o 505, né, que a versão do HTTP não foi suportada, né, não é suportada pelo servidor. Então você tem esses daí, são os mais comuns que acabam aparecendo. Tem diversos? Tem uma lista grande de status, né, de códigos de status para ser retornada para o cliente. Por que o servidor manda isso? Para ele poder, para o cliente poder interagir e entender. Ah, mas é qualquer código, eu posso criar um código meu? Não, isso daí é do protocolo HTTP. Se você abrir a RFC do protocolo HTTP, você vai ver que está tudo especificado lá, quais os tipos de erro ou mensagens, né, status de código, então tudo que tem que ser retornado para o browser, como é que ele vai fazer essa comunicação? Está tudo especificado lá.